Bem-vindos ao projeto Dependência de Direito Penal 4. Meu nome é Daniela Duque Estrada. Eu terei a honra de acompanhá-los aqui nesse projeto que eu abracei com muita paixão e estou certa que vai dar tudo certo, que vocês vão estudar e vão participar das nossas aulas e elas serão extremamente profícuas para vocês. Estou torcendo para que tudo saia muito bem. Bom, eu peguei a nossa disciplina de Penal 4 e pontuei alguns tópicos que nós, professores, julgamos mais relevantes no decorrer da disciplina. Portanto, algumas questões controvertidas e algumas figuras típicas que são o norte da nossa disciplina e que, portanto, vocês têm que compreender bem. Dividi as nossas aulas conforme esses tópicos e no nosso primeiro encontro nós vamos conversar sobre os crimes contra a administração pública. Quando vocês estudaram os crimes contra a administração pública, vocês tiveram etapas ao longo dos planos de aula. Quais foram? As considerações gerais acerca da administração pública para fins penais, os crimes praticados por funcionário público e os crimes praticados por particular. Então, essa foi a seleção que eu fiz. Claro, nós não veremos todas as infrações, mas algumas as quais vocês têm que compreender muito bem. No primeiro momento, a indagação que surge afeta a compreensão de administração pública para fins penais. Quando nós falamos em direito administrativo sobre esse conceito, nós estamos mais voltados à divisão de poderes do Estado e à consecução de atividades voltadas ao bem comum. Ou seja, a consecução de atividades pelo Estado que sejam essenciais para a promoção e efetivação do bem comum. E aí vocês podem pensar numa gama de atividades que sejam relacionadas à saúde, educação, transporte, segurança. Todos vocês têm essa noção. Quando nós trazemos esse conceito para direito penal, nós não nos preocupamos tanto em relação à divisão de poderes, mas a nossa preocupação pauta-se na visão de que a administração pública, para nós, tem uma visão objetiva. Eu até trouxe o conceito dado pelo professor Luiz Regis Prado. Objetiva no sentido das atividades exercidas pela administração pública para fins desse bem comum. E a visão subjetiva, relativa aos agentes públicos, portanto, que realizam essas atividades. Ainda, no âmbito de direito administrativo, existem princípios norteadores, tais como a legalidade, a impessoalidade, a eficiência e a moralidade pública. Significa dizer que a noção de moralidade pública, portanto, para a administração pública, não é a mesma que nós temos. Muitas vezes, um ato pode ser legal, mas não ser moralmente público. Significa dizer que a nossa preocupação principal é a manutenção da probidade administrativa, a manutenção da credibilidade do Estado ao exercer as suas funções típicas. Esse é o grande mote quando nós falamos em crimes contra a administração pública. Ok? Então, muitos de seus agentes públicos atuam com desvio ou com excesso de poder ao praticar essas condutas aqui previstas. Muitas vezes eles praticam em coautoria ou outra forma de concurso de pessoas, como com participação de particulares. Outras vezes eles praticam tipos autônomos em relação ao particular e ao agente público, como é a relação entre corrupção passiva e corrupção ativa, em que uma é praticada pelo agente público e outra pelo particular, ambos lesionando a administração pública. Ou seja, nós não estamos falando somente do erário público. Nós estamos falando muito mais do que isso. Nós estamos falando em situações nas quais o interesse privado se coloca acima do interesse público e, portanto, a probidade administrativa é lesionada. Vocês todos lembrarão de
milhões de situações fáticas que hoje emergem na nossa sociedade, infelizmente. Antes de eu questionar sobre isso aqui, eu queria chamar a atenção de vocês ao seguinte. Eu não coloquei aqui, mas eu quero salientar. Nós podemos dividir os crimes funcionais em duas grandes espécies. Os crimes funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios. Crimes funcionais próprios são aqueles em que, uma vez retirada a elementar do crime funcionário público, a conduta se torna atípica. Por exemplo, a corrupção passiva do artigo 317 e a prevaricação do artigo 319. Se eu retirar elementar funcionário público, essas figuras deixam de existir. Portanto, as condutas se tornam atípicas. De outro lado, nós podemos ter infrações penais chamadas de crimes funcionais impróprios. Infrações essas nas quais, uma vez retirada elementar funcionário público, a conduta se transformará em outra figura típica. Vocês estudaram isso lá em Pena 1, quando vocês estudaram conflito aparente de normas, em que nós apresentávamos situações para vocês, em que havia um confronto, por exemplo, entre o delito de apropriação indébita e o peculato. E que a resposta que nós queríamos que vocês desenvolvessem era que, graças ao princípio da especialidade, se for praticado por funcionário público, valendo-se da função, torna-se peculato e deixa de ser apropriação. Então, eu já sei que o peculato é um crime funcional impróprio, da mesma forma que a concussão, prevista no artigo 316, que guarda relação com o delito de extorsão do artigo 158 do Código Penal. Então, é esse raciocínio que nós precisamos ter, certo? Bom, dito isto, a minha seguinte pergunta é possível o concurso de pessoas em relação aos crimes praticados por funcionário público? E a minha resposta já pronta é sim. Cuidado com a leitura do artigo 30, porque ele nos traz uma vírgulazinha que complica um pouco. Eu vou pedir que vocês leiam da seguinte forma: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Ponto. As elementares sempre se comunicam, desde que o outro agente tenha ciência. É assim que vocês têm que ler. Por quê? Elementar é todo dado que, uma vez retirado da figura típica, transforma a conduta em atípica ou em outro crime. Nós vimos que o funcionário público é uma elementar. Então, essa elementar sempre se comunicará ao outro agente, desde que o outro agente tenha ciência da existência dela. Então, sempre que um particular concorrer para a prática de um crime funcional, portanto, de um crime praticado por funcionário público, se ele estiver ciente da condição de funcionário público e de que este funcionário público está se valendo da condição de funcionário público para a prática da infração, haverá comunicabilidade da elementar. O que não se confunde de forma alguma com a circunstância. A circunstância é um dado acessório que só tem relevância para fins de aplicação de pena. Por exemplo, a qualificadora, o privilégio, a causa de aumento do repouso noturno, a causa de diminuição de pena do furto de pequeno valor. Perceberam? Isso não se comunica. Como assim não se comunica? Depende. Na verdade, isso não é uma elementar, isso é uma circunstância. Agora, se comunica ou não? Vamos dividir em dois grupos. A circunstância pode ter um caráter subjetivo. Ela diz respeito às condições pessoais do agente, ou ela diz respeito ao motivo determinante do crime. Então, eu já sei se o motivo determinante de um homicídio que o torne privilegiado é um motivo de relevante valor moral, não vai se comunicar para outro agente, porque ele é subjetivo, é uma circunstância. Se, por um acaso, na aplicação de pena, um agente for reincidente e o outro não, isso é uma circunstância, vai alterar a pena e é relativa àquele sujeito. Então, não se comunica para o coautor ou para o partícipe.
De outro lado, se a circunstância for objetiva e disser respeito aos meios e formas de execução do crime, e o outro agente tiver ciência, elas irão se comunicar. Então vamos lá, vamos concluir. As elementares sempre se comunicam desde que o outro agente tenha ciência. Ponto. As circunstâncias de natureza objetiva se comunicam desde que o outro agente tenha ciência. Ponto. As circunstâncias subjetivas jamais se comunicam. Essa é a interpretação do artigo 30. Então, eu volto para a minha pergunta. Posso ter concurso de pessoas em crimes contra a administração pública praticados por funcionário público? Sim. Desde que o outro agente tenha ciência. Porque nós estamos diante de uma elementar. Ok? Bom, quando nós perguntamos aqui no Código Penal qual seja o conceito de funcionário público, nós temos que ter em mente o seguinte: para fins penais, não importa a forma com a qual o agente ingressou na administração pública. Se foi por meio de investidura, concurso público, se é um cargo comissionado ou se existe uma relação empregatícia regida pela CLT entre aquela pessoa e o Estado. Pior, aquela pessoa pode exercer a função sem remuneração e ainda assim será considerado funcionário público. Então me diz lá o artigo 327 do Código. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Perceberam? Quando se fala em cargo e função, a relação é de investidura, ele é servidor público. Quando se fala em emprego, a relação empregatícia é regulada pela CLT. Ainda o parágrafo 2º nos traz, eu não botei aqui, meus queridos, os comissionários. Aí vocês devem estar perguntando, tá, e quem é que pode exercer transitoriamente sem remuneração? Mesário, conciliador, conselheiro. O que eu não posso é confundir funcionalismo público, exercício da função pública, com o munus público. O munus público é um encargo. E, portanto, quem exerce o munus público não se equipara a funcionário público. Leia-se o síndico da massa falida e o inventariante judicial. São dois exemplos clássicos de quem exerce o munus público e, portanto, eles não são considerados funcionários públicos para efeitos penais. Bem, em 2000, em decorrência do movimento de privatização e terceirização dos serviços públicos, foi acrescido ao artigo 327 o parágrafo 1º, em que ele nos traz como funcionário público também quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço público ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. É o exemplo claro das concessionárias de serviço público. Elas estão exercendo atividades que são inerentes à administração pública, mas através de uma concessão elas irão exercê-las. Então, aquele indivíduo que trabalha para essas empresas, para fins penais, ele também será considerado funcionário público. E aí vocês já vão rever de várias formas os conceitos que vocês têm. Ok? Bom, coloquei aqui a questão da distinção entre funcionário público e abuso de autoridade, só para salientar o seguinte. Quando nós falamos em crimes praticados por funcionário público contra a administração pública no Código Penal, nós estamos falando de atividades que não abarcam os militares. Ué, então militar não pratica peculato? Pratica, mas ele pratica o peculato previsto no Código Penal Militar, não o peculato previsto no Código Penal. É essa a restrição.
Por outro lado, quando nós falamos em autoridade, vamos estudar essa lei nas aulas seguintes, a autoridade para fins penais, conforme a Lei 4898, é aquele que exerce, ainda que temporariamente sem remuneração, funções públicas de natureza civil ou militar. Então, o conceito de autoridade é mais abrangente do que o conceito de funcionário público. E pela sua especialidade, ele só se aplica às condutas previstas na própria lei. Perfeito? Bom, já que a nossa ideia aqui é pontuar as questões controvertidas e as questões relevantes para vocês, a minha pergunta seguinte é: aplica-se o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública? O que vocês acham? A aplicação, a incidência da insignificância ou bagatela é controvertida por uma série de infrações. Vocês estudaram que nós não podemos falar em infrações em que haja violência ou grave ameaça à pessoa, mas eu sei que no primeiro momento, quando nós falamos em insignificância, o que vem à mente de vocês é tão somente a lesão ao bem jurídico, né? Ao quantum da lesão. Só que os critérios abrangem muito mais do que isso. STJ e STF entendem que sejam requisitos para a adoção da insignificância tais como a insignificante lesão ao bem jurídico. Isso tudo bem, pacífico, né? Isso é a primeira coisa que vem à nossa mente. A inexpressiva reprovabilidade da conduta. Então, nós estamos falando que o juízo de culpabilidade é inexpressivo. Ainda que também seja inexpressivo, o juízo de reprovabilidade social. Certo? Ou seja, que a sociedade não se sinta lesionada com isso. Então, volto à questão. Há situações fáticas nas quais, no caso concreto, desde que a conduta não seja praticada de forma reiterada, que excepcionalmente tem se admitido a insignificância. Vamos lembrar, por exemplo, do peculato apropriação, do peculato furto, né? É uma caneta, é um bloco, é reiterado, então esquece. Não é reiterado, opa, a gente pode discutir insignificância. Certo? Tranquilo, meus queridos? Bom, então vamos analisar as infrações em si, as que eu trouxe para vocês. A primeira delas é o peculato. Vejam que eu trouxe o dispositivo legal. O peculato é crime funcional impróprio, então eu sei que se eu retirar elementar funcionário público, vai se transformar em outras infrações. No caput, que também é chamado de peculato próprio, nós temos duas figuras. O peculato à apropriação, no primeiro momento, na primeira parte, no qual nós utilizamos o mesmo raciocínio da apropriação indébita, e ao final, o peculato desvio ou malversação. No parágrafo 1º, nós temos o chamado peculato impróprio, que nada mais é do que o peculato furto. E aí vem, qual a diferença? A mesma distinção que nós temos em relação ao furto e apropriação. Se o agente tiver a posse daquele bem da administração pública e ele inverter o ânimo sobre ela, peculato apropriação. Se ele não tiver a posse e subtrair da administração pública, peculato furto. Se ele desviar o que ele tem em posse em razão do exercício da função pública em proveito próprio ou de outra, peculato desvio. Certo? Bom, então vejamos o seguinte. Trouxe as figuras para vocês. Em algum momento, quando eu fui formatar, as setinhas saíram do lugar, tá? Me desculpem. Então, quais são as figuras? Peculato próprio, caput. Peculato apropriação, peculato desvio. Peculato impróprio, peculato furto. Peculato culposo, atenção que o peculato admite modalidade culposa, parágrafo 2º. E peculato praticado por erro de outrem. O que eu quero chamar a atenção de vocês, essencialmente, é afeto ao peculato culposo.
tivesse que conceituar o que seja peculato culposo, eu diria assim para vocês. O agente que pratica peculato culposo é aquele agente público que concorre culposamente para a prática do peculato doloso de outrem. Vou repetir. O peculato culposo configura-se como a situação na qual o agente concorre culposamente para a prática do peculato doloso de outrem. A gente aqui rasga com tudo que a gente aprendeu sobre concurso de pessoas no quesito participação. Rasga como assim? O tempo todo até aqui vocês estão dizendo assim: não existe participação culposa em crime doloso, não é isso? Isso. Se perguntasse a vocês, existe participação culposa em crime doloso? Não, Duque. A participação é por essência dolosa, porque a pessoa está aderindo dolosamente à conduta de outrem. Mas nós temos essa exceção. O peculato culposo, portanto, nada mais é do que a participação culposa no crime doloso de outrem. Por este motivo, o parágrafo 3º do artigo 312 nos traz duas situações em benefício do agente que praticou o peculato culposo. Que situações são essas? Se ele reparar o dano ou ressarcir o prejuízo antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, ele terá extinção de punibilidade através do perdão judicial. Entretanto, se ele reparar o dano ou ressarcir o prejuízo após a sentença condenatória transitada em julgado, isto se transformará em causa de diminuição de pena, de até metade da pena. Não esqueçam, isto só se aplica ao peculato culposo. Ué, e ao doloso? Ao doloso, o que nós podemos usar são as regras do Código Penal, parte geral. Por exemplo, a causa de diminuição do arrependimento posterior, artigo 16 do Código, se esse arrependimento ocorrer antes do recebimento da denúncia. Ou, se no curso da ação penal, virará circunstância atenuante genérica, lá do artigo 65. Perfeito? 653B de bola, acho. Tá? Bom, então, o perdão judicial ou a causa de diminuição de pena pela reparação do dano só se aplica ao peculato culposo. Certo? Existe uma controvérsia aqui sobre o peculato de uso. Lembram da figura do furto de uso? Em que o agente não tem o ânimo de assenhoreamento e que ele restitui de forma integral e rápida o bem? O que nós questionamos é se isso também seria aproveitado para o peculato. E tem se admitido em alguns casos, sim, que o peculato de uso seja caracterizado. Aquele funcionário público que foi flagrado usando o carro oficial para levar o filho para o colégio. Mas isso é um absurdo, olha só. Eu estou falando no âmbito penal. O fato dele não ser um ilícito penal não significa que ele deixará de ser um ilícito administrativo. Certo? Quando nós perquirimos se o peculato de uso é possível, o que nós estamos questionando é se a conduta penal será atípica. Nós não estamos questionando acerca da infração administrativa. Tá, meus queridos? O peculato eletrônico, nós não temos controvérsias aqui para hoje, basta que vocês deem uma ledinha para lembrar dele. Chegamos à concussão, artigo 316. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? A concussão é um crime funcional impróprio, então ele equipara-se à extorsão. Só que ele seria uma extorsão praticada por funcionário público, valendo-se da função de funcionário público. Então, nós vamos usar o mesmo raciocínio que nós usávamos para a extorsão. Quais sejam? Ele é um crime formal. Ele se consuma no momento em que a vítima é constrangida. Certo? Ainda
que este funcionário público não receba a vantagem devida. Então vejam, o núcleo do tipo da concussão é exigir. Daqui eu já posso fazer uma grande distinção. Na corrupção passiva do 317, o núcleo do tipo é solicitar, ou receber, ou aceitar promessa. Mas o pulinho do gato é o solicitar. O que significa isso? Na concussão, eu tenho um constrangimento. Na corrupção passiva, eu tenho um acordo de cavalheiros. Eu tenho algo gentil entre as partes. Eu peço, eu aceito. Perceberam? Na concussão, não, eu exijo. Então preste atenção nos verbos quando vocês lerem os casos concretos. Tá, meus queridos? Bom, duas figuras da concussão, parágrafo 1º e parágrafo 2º, não exigem um constrangimento, portanto, há grave ameaça, certo? O excesso de exação do parágrafo 1º e a figura qualificada do parágrafo 2º. Então, cuidado, ainda que eles sejam espécies de concussão, nessas espécies de concussão não há que se falar de constrangimento, tá? No excesso de exação, das duas uma, ou o funcionário exige de forma vexatória um tributo que deveria ser devido, ou se devido, ele cobra, exige um valor além do devido. Ainda, na figura qualificada, cuidado para não confundi-la com peculato, até coloquei aqui observação. Se o valor desviado já estiver nos cofres públicos, esse desvio é peculato. Se, entretanto, o agente recebeu para fazer, por exemplo, pagamentos a funcionários, então, ou ele não inseriu nos cofres públicos, ou deveria inserir e não inseriu, tomou para si, isso vira concussão. Então, o que diferencia a concussão do parágrafo 2º do peculato? Se essas verbas desviadas já estão ou não nos cofres públicos, ok? Muito bem. Chegamos à corrupção passiva. O 317, aqui eu queria chamar a atenção de vocês, antes de falar qualquer coisa sobre ele, volto para o concurso de pessoas. O 317, ele rompeu com a teoria unitária do concurso de pessoas. Em que sentido? Eu tenho um crime para o agente público e um crime para o particular. Não necessariamente nós sempre teremos a bilateralidade. Não necessariamente eu vou ter a corrupção passiva junto com a corrupção ativa. Nós vamos discutir daqui a pouco se eu posso ter uma sem a outra. Nós veremos quem pode existir sem quem. Mas, se ambos os agentes, público e particular, praticarem condutas, cada um será responsabilizado por delitos autônomos. Perfeito? Bom, voltando à distinção entre corrupção passiva e a concussão. Na concussão eu tenho constrangimento. Na corrupção passiva, vejam os verbos solicitar ou receber para si ou para outrem, em razão da função pública, ou aceitar promessa. Então vejam, aqui de novo, quando ele aceita a promessa, ele já consuma o delito com a mera aceitação. Ele não precisa receber aquela vantagem. No momento em que ele diz, ok, eu aceito o que me foi oferecido, o delito já foi consumado. Da mesma forma que no momento que ele solicite, ele já consumou, independentemente do aceite do particular. O particular pode lhe dizer não, e o crime foi consumado. Perfeito, amores? Bom, aí aqui eu chamei a atenção do seguinte. Claro, se eu falo em receber, é porque eu tenho a conduta do outro lado do particular. Se eu falo em aceitar a promessa, é porque eu tenho a conduta bilateralidade pelo particular. Então, nessas duas condutas de receber e de aceitar a promessa, haverá, portanto, a bilateralidade.
a concomitância entre o 317 para o agente público e o 333 para o particular. Ok? Vocês vão perceber que a pena é a mesma. Muito bem. Obrigatoriamente, toda vez que nós estivermos falando desses crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, nós vamos falar da obrigatoriedade da relação com o exercício da função pública, ainda que ele não esteja exercendo naquele momento, mas ele é agente público e pode se valer dessa condição. Quando nós falamos da corrupção, da vantagem direta ou indiretamente, nós estamos querendo dizer que o agente pode solicitar uma vantagem não para ele, mas para uma terceira pessoa, como um parente. E mesmo assim será caracterizado o delito de corrupção passiva. Outra coisa importantíssima é a seguinte: quando o agente solicita, recebe ou aceita a promessa de recompensa, né? Ele está fazendo isso para eximir-se da prática de uma conduta de ofício que é de sua competência. Ou seja, toda vez que eu falar de corrupção, eu botei isso aqui para vocês, o ato de ofício, o ato inerente à prática, deve ser de competência exclusiva dele. Como assim? Se ele aceitar vantagem para influir em ato que deva ser praticado por outro agente público, porque ele não tem competência ou atribuição para esse ato, ele não pratica corrupção passiva, meus amores, mas ele pratica tráfico de influência, certo? Do 332. Então vamos lá, para que eu fale em corrupção passiva, o agente público tem que ser aquele que tem competência ou atribuição específica para a prática do ato. Certo? Bom, ainda, vou voltar, não se preocupem não, tá? O parágrafo 1º nos traz uma forma qualificada, que na verdade é uma causa de aumento, não uma qualificadora, mas o nome é qualificado. Nos casos em que o agente, além de aceitar ou receber a promessa, ele deixa de praticar o ato ou retarda o que ele prometeu. Vou situar vocês. Na figura do caput, eu, agente público, aceito, por exemplo, a promessa da vantagem, sob o argumento, por exemplo, que eu vou deixar de praticar um ato de minha atribuição específica. Mas ainda que eu receba essa vantagem, eu pratico o que eu deveria praticar. E aí é que vem a dificuldade da descoberta dessas condutas. Porque na figura do caput, eu recebo a vantagem, estou repetindo devagar, eu recebo a vantagem e não cumpro o acordo que eu fiz com o particular, perceberam? Eu faço o que eu tinha que fazer, mas recebi a vantagem, ou aceitei a promessa. Agora, se eu, além de aceitar a promessa ou receber a vantagem, eu também cumprir o acordo que eu fiz com o particular, eu saio da figura do caput e entro na figura do parágrafo 1º. Certo? Se eu cumprir o que eu prometi, eu entro na figura do parágrafo 1º. Perceberam? Eu até botei aqui a atenção para diferenciar uma figura da outra. No caput, ele faz o que devia fazer. Ele não cumpre o acordo. No parágrafo 1º, ele cumpre o acordo previamente estabelecido. Bom, agora eu posso voltar para o parágrafo 2º. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte. Na corrupção passiva do parágrafo 2º, que é uma forma privilegiada, ele deixa de praticar a conduta que ele deveria praticar. Por exemplo, ele deixa de instaurar um inquérito policial, vamos supor assim, não porque ele solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem, mas porque ele cedeu ao pedido de outrem. Como assim?
ele deixou de instaurar um inquérito policial porque o agente que praticou a infração é filho de um amigo, e o amigo pediu. Um amigo pediu, poxa, fulano, essa é a figura privilegiada. Ele não vai perceber qualquer vantagem, mas ele está cedendo ao pedido, à solicitação de outrem. Eu tenho que confrontar esta figura com a prevaricação do 319. Na prevaricação do 319, o agente também não vai perceber uma vantagem, mas ele retarda ou ele deixa de praticar um ato de sua atribuição específica para satisfazer interesse pessoal, interesse dele, agente público. Então vamos lá, vamos sintetizar. Se eu retardo ou deixo de praticar uma conduta que era de minha atribuição específica para satisfazer meu interesse pessoal, certo? Eu estou praticando prevaricação. Se eu retardar ou deixar de praticar um ato de atribuição específica minha, porque eu cedi a pedido de alguém, eu estou praticando a corrupção passiva privilegiada. Fácil, amor, fácil, tá? Bom, o confronto com a concussão nós já vimos. A prevaricação foi exatamente esse confronto que nós acabamos de fazer. E aí eu chamo a atenção de vocês para o que seja interesse ou sentimento pessoal. Eminentemente ele não tem caráter econômico. E aqui ele coloca o seu interesse acima do interesse público. Pena, por exemplo, fica com pena da pessoa, certo? E deixa de praticar o ato. Aqui nós temos uma figura que é a prevaricação imprópria, quando praticada pelo agente penitenciário, não tem controvérsia para nós hoje. Chegamos, viram? Eu fui selecionando algumas figuras. Chegamos à condescendência criminosa. Aqui nós também falamos na indulgência do funcionário público, mas atenção. Enquanto na prevaricação ele deixa de praticar uma conduta para satisfazer interesse próprio, e essa conduta diz respeito a um particular, por exemplo, por isso que eu dei exemplo da instauração do inquérito, na condescendência criminosa, nós tratamos a indulgência quando um agente público deixa de sancionar a conduta praticada por um subordinado no exercício do cargo. Se ele tiver competência para sancionar administrativamente, ele pratica a condescendência criminosa se ele se omitir. Se ele não for o agente competente para a aplicação da sanção, ele vai praticar a condescendência criminosa se ele não informar a autoridade competente para a respectiva aplicação de sanção. Ou seja, ele acaba sendo um delito meramente formal. Certo? Não tenho como confundir com a prevaricação, ainda que eu tenha colocado a prevaricação aqui para vocês, mas não há como confundir as duas infrações, concordam? Muito bem, meus queridos. Passando para o outro lado, vou só chamar a atenção de vocês em algumas infrações que eu não comentei ainda. Dentre elas, as que são praticadas por particular. Temos no 328 a usurpação de função pública. Cuidado que o núcleo do tipo usurpar significa necessariamente que aquele particular vai exercer a função pública. Vejam. Por quê? O que eu estou falando? Se o sujeito se fantasiar, não é fantasiar, se ele se vestir de funcionário público, se fizer passar por, sem nenhuma outra finalidade, é mera contravenção penal. Se ele se fizer passar por funcionário público e não praticar qualquer ato inerente à administração pública, mas usar isto como forma de fraude ou meio para induzir outrem a erro para obtenção de uma vantagem indevida, nós estaremos diante ou de um furto mediante fraude ou de um estelionato.
Aqui na usurpação, ele não só tem que enganar, como ele tem efetivamente que praticar a conduta inerente à administração pública. Então, muito cuidado com isso. Por isso, o verbo usurpar. Eu trouxe aqui o que seja usurpar. Então, realmente, é o exercício indevido, é a efetiva prática de ato específico de determinada função pública. Certo? Bom, dito isto, trouxe para a gente confrontar ainda os delitos de resistência e desobediência. 329 e 330, perdão, que nós chamamos o primeiro de resistência ativa e o segundo de resistência passiva. O que eu tenho de importante aqui? Pautem a distinção entre os dois através do emprego da violência ou ameaça. Se eu deixo de obedecer a uma execução de um ato legal, pensem numa penhora por um agente, por um oficial de justiça. Se eu empregar violência ou grave ameaça para evitar isto, eu estou diante da resistência. Ok? Agora, se não houver a violência ou a grave ameaça, eu até trouxe aqui embaixo a distinção, eu vou falar em desobediência. Então vamos lá. Se o agente não empregar violência ou grave ameaça, estaremos diante da desobediência. Se houver a resistência ativa, portanto, estaremos diante do delito do 329. E a desobediência restará como absorvida. Eu tenho que ter em mente que esta violência é empregada para evitar a prática do ato pelo agente público. Então, a violência é empregada durante a prática do ato. Durante a execução, porque eu viso impedir a execução. O que eu estou chamando a atenção disso? Se a violência for praticada num período distinto da execução do ato pelo agente público, eu posso caracterizar, por exemplo, lesões corporais e não a resistência. Ainda, se a agressão recair, se a violência recair não sobre o agente público, mas sobre a coisa, também não será resistência, será a figura do dano, lá do 163, qualificado. Então, meus queridos, leiam com bastante cuidado, com bastante atenção, todos esses nossos slides, porque eu pontuei nos mínimos detalhes todas as questões relevantes para o nosso estudo. Então leiam, comparem, tá? Vejam um tipo penal com o outro, até coloquei na maioria dos casos aqui a própria descrição das condutas para que vocês possam fazer essas comparações. Em relação ao desacato, eu trouxe aqui o confronto entre o desacato com os crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. O desacato, quando é feito contra o funcionário público, a ofensa é inerente ao exercício da função. Ou seja, a ofensa que o agente pratica, perpetra, não é só a pessoa, mas é a pessoa no exercício da função pública. Caso contrário, eu posso apenas caracterizar como crime contra a honra. Ah, mas é possível que eu tenha no mesmo contexto fático uma conduta ofensiva que lesione tanto a administração pública quanto a honra? Depende da infração penal. Se eu tiver um confronto entre a difamação e a injúria, no mesmo contexto do desacato, a difamação e a injúria são absorvidas pelo desacato. Entretanto, se eu tiver a calúnia no mesmo contexto que o desacato, haverá concurso de crimes entre eles. Certo? Bom, para a gente encerrar, eu trouxe aqui algumas questões sobre a corrupção ativa que a gente já conversou quando eu falei da corrupção passiva. Mas eu brinco que normalmente eu venço vocês pelo cansaço. Então, tudo que eu falei da corrupção passiva citando a ativa, eu fiz agora o inverso. Da ativa
citando a passiva e trouxe as 3 hipóteses nas quais nós vamos discutir a existência ou não da bilateralidade. Ou seja, se eu posso ter passiva sem ativa, se eu posso ter ativa sem passiva e a situação em que eu tenho as duas. Então, meus queridos, bons estudos. Conto que vocês lerão todos esses nossos slides, tudo que eu grifei, todos os detalhes e estudem com código ao lado. Comparem artigo com artigo e vocês verão como é que as distinções vão emergir para vocês, tá? Então, muito obrigada, forte abraço a todos e até o próximo encontro.